Muito boa noite. Estamos começando aqui depois de uns ajustes técnicos, o encontro do grupo da ABC2 Rio do Sul. Ultimamente temos o grupo é a dupla, na verdade, mas enfim, estamos discutindo o livro do David Koyzis, esse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas. Hoje nós teríamos o tema democracia ou democratismo, né? Que é o capítulo 4 do livro. E eu gostaria de iniciar saudando aqui com um versículo bíblico que me veio à mente, que está em 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14, que é o conhecido daquela música também, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mano, acho que tu pode fechar por enquanto teu microfone aí. Bom, a Bíblia várias vezes faz referências ao povo de Deus, né? Mas a pergunta é justamente hoje quem seria esse povo? Ele dá para a gente deve interpretar só como o povo de Israel? O povo de Deus não é o povo de todas as igrejas? Como que a gente pode pensar essa questão de povo de Deus, né? Em vários textos bíblicos, obviamente, está se referindo à nação de Israel. Mas como que a gente pode pensar no povo de Deus hoje, a partir de Jesus Cristo? Além dessa dificuldade interpretativa, a gente tem as outras dificuldades semânticas, né, para dizer o que é o povo de uma determinada nação. E de certa forma, quando a gente vai trabalhar democracia ou democratismo, já que demo é uma palavra que se refere a povo, essas dificuldades também estão implícitas. Mas é o que a gente quer trabalhar hoje, e o nosso colega Osvanir hoje vai trazer a apresentação desse capítulo. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer uma oração, então, para a gente encaminhar, ok? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento que a gente pode ter de ler textos de servos teus que têm, de forma tão importante para a tua igreja, essas pessoas têm abordado temas de relevância para a nossa vida enquanto servos teus. Nós te pedimos que o Senhor abençoe também os Vanir agora nessa apresentação, também que possa ser clara a todos que depois visualizarem essa live também no YouTube, Pai, que possa ser bênção na vida das pessoas. E nós te pedimos, esteja com a gente também, com esse grupo, dando a consolidação, dando participação, que mais pessoas também possam estar envolvidas com esses trabalhos, Pai. Em teu nome nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, relembrando que o conteúdo dessa live vai estar depois no canal Ponto da Audição. Por enquanto eu não criei ainda um canal para o nosso grupo. A gente vai tentar fazer mais ou menos no tempo de 45 por 45, ou seja, mais ou menos 45 minutos para a exposição dos Vanir e depois mais um tempo de diálogo, tentando não ultrapassar hoje 1h30. E temos 3 links caso seja necessário, né? O segundo link a gente entra conforme o meu Meet aqui no caso fizer a solicitação, né? Tem que ver como é que a última vez não foi necessário. Mas enfim, sem mais delongas, o Osvanir como o título está dizendo, é nosso irmão, trabalha como gari politizado, e ele cursou filosofia, e é um cara, um irmão super intelectual, e vai estar trazendo então esse conteúdo aí desse capítulo. Eu vou fechar meu microfone, mano, e aí a palavra está contigo. Podes abrir o teu microfone aí.
Não esquece de abrir o teu microfone. Já está aberto. Isso, deixa assim. Então vamos lá. Aparecendo aí, Daniel? Sim, Normal? estou te ouvindo e vendo o slide. Então vamos dar início. Eu queria dar início, né, trabalhando na questão etimológica da palavra democracia, né? Então, demos é povo, e cracia, ou crácia, agora eu não sei a pronúncia correta, seria governo, autoridade ou governo. Então, no caso, como eu acho que todos já ouviram, né, democracia é governo do povo. O autor, logo no começo do texto, ele trabalha isso, né, democracia como governo do povo. Então, para dar continuidade, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre a democracia grega, né? Como funcionava a democracia grega, ou seja, era num local chamado Ágora. Eles tinham cerca de 40 reuniões, mais ou menos, por ano, né, que eles se reuniam ali, né, nesse local chamado Ágora, para resolver problemas da cidade, né? E no caso, só participavam, né, ali só tinham direito a voto os cidadãos, né, os chamados cidadãos, que eram homens adultos, no caso, mulheres, crianças, e os escravos não tinham direito à participação, né, não tinham direito a voto. Entrando já no texto específico do autor, né, ele começa mencionando 6 formas de governo além, né, do sistema democrático, né, ou seja, antes desse período democrático. Então, nós tínhamos a monarquia, que era o governo de uma única pessoa em nome de interesse geral. Nós tínhamos a tirania, que era a perversão da monarquia, pois significa o governo de uma única pessoa em seu próprio interesse. E a famosa aristocracia, né, que perpetuou aí durante até o período moderno em quase todos os sistemas de governo, né? Ou seja, o governo dos bons, dos mais virtuosos, né? Dos bem-nascidos. Então, esse era o sistema que... E temos a oligarquia, né? Que era o governo de poucos em seu próprio interesse. Ainda dentro do mesmo termo, estrutura e credo, ele menciona, o autor menciona, que somente no século XX a democracia deixa de ter sentido pejorativo e passa a ter sentido positivo, né? Então, depois da democracia grega, porque a democracia grega ela durou em torno de mais ou menos de 150, 170 anos, só que ela não foi direto, né? Ela teve o seu início, acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, durou 30 anos, depois foi tomado o poder, né? Se tornou o governo tirano, e assim sucessivamente, entre governos democráticos e tiranos, governos absolutistas, foram cerca de 150, 170 anos, né? E aí o autor coloca pontos positivos da democracia ocidental, né? Ele menciona. Então, como primeiro ponto, o sufrágio universal, que dá direito ao voto a todo cidadão. Como a gente viu já, né, antes da modernidade ali, o sistema que funcionava praticamente era o aristocrático. Então, assumiu o governo quem obtinha posses, né, eram de famílias ricas, né, os chamados bem-nascidos. Era essa forma que existia de governo, né? Então, a partir do século XVII, quando começa a democracia a ser mencionada de novo, não de uma forma tão pejorativa, né? Então, nesse momento existe, mais ou menos no ano de 1832,
uma luta feminina pelo direito a voto, né? Então, essas lutas, eu estou citando uma delas, né? Mas os vários movimentos, né? E Tocqueville cita muito, né? Nas obras deles, esses movimentos que vieram a fortalecer a democracia, né? Então, culminaram para que surgisse, né? O termo democrático e dentro da democracia o chamado sufrágio universal, ou seja, a partir desse momento, todos, né, têm direito a voto, independente de cor, de raça, de sexo, né? Nem segundo, ele cita o voto, ele fala que o voto é igual, único e intransferível, né? Então, é mais ou menos a questão do primeiro, né? Ou seja, não há distinção entre rico, pobre, negro ou branco. O direito é igual para todos, né? Todos têm direito ao voto. E isso é garantido, como a gente vai voltar a reforçar isso é garantido por lei. No terceiro momento, ele menciona as decisões tomadas segundo o princípio da maioria, né? O elemento decisivo deve ser o fator numérico e não a riqueza ou o status social, o grau de instrução ou a competência profissional. Aí entra especificamente já, né, no período democrático, né? Ele, ou seja, todos têm direito a voto, né? Não específico um número de pessoa ou uma pessoa colocada num status social, uma pessoa de posses, né? Todos têm direito a esse voto, né? Chamado princípio da maioria. Num quarto momento, direito a votar e a se candidatar, né? Isso é um dos quesitos, um dos fatos importantes da democracia, né? Que é o direito a votar, e como eu mencionei anteriormente, garantido por lei, né? Ou seja, assim como eu tenho direito a votar, eu também tenho direito, dentro de uma democracia, a de me candidatar também. Claro, existem algumas restrições, no caso, a pessoa, para ser candidata, ela tem que ser filiada a um partido e não ter antecedentes criminais antes, ou qualquer tipo de ato que macule, né, ou que restringe a candidatura dele. Um quinto momento também muito importante, né? Ele cita a liberdade de expressão e de imprensa, né? Nós estamos agora passando por um período eleitoral, né, onde nós vamos ter que votar 5 vezes, né, para presidente, deputado federal, estadual, governador, enfim. E a gente vê a importância que tem a mídia, né, a importância que tem a comunicação, né, em informar, né, para que o eleitor esteja consciente, né, de como vai votar. É claro que a imprensa, às vezes, tem o seu lado negativo também, né? Mas em se tratando de democracia e pensando na forma positiva, né, da imprensa, então a imprensa tem um papel importante, né, no contexto social. Em sexto, ele fala da liberdade do cidadão e direito das minorias. O sufrágio e a democracia foram muito importantes no quesito direito ao voto. A maior parte dos sistemas políticos democráticos protege o direito ao voto, assim como o direito legado às minorias. Então, aqui de novo, né, reforçando a questão da democracia e o surgimento do sufrágio, né? A democracia como a possibilidade de eu ter respeitado o meu direito, e o sufrágio, né, como o direito de todo cidadão, seja ele negro, seja ele branco, seja ele pobre, seja ele rico, ao voto, né?
No sétimo ponto, ele cita o Estado de Direito. Então, contrariando o sistema absolutista, onde o cidadão não tinha nenhum direito no sistema democrático, o Estado de Direito tem a função de cumprir as normas fundamentais, né? Então, outro ponto importante também, porque no sistema absolutista, o governo, né, seja ele rei, ou seja ele qualquer pessoa que esteja no governo, não tem como você ter o seu direito garantido, né? Já no sistema democrático, nós temos esse direito. E aí a questão do Estado de Direito, né? Ou seja, o Estado de Direito tem a função, né, de legislar, de fazer com que esse direito meu seja realmente cumprido. Então, por exemplo, eu sou condenado, eu tenho, falando na questão política do nosso país, por exemplo, eu sou julgado, sou condenado, eu tenho direito à defesa em 3 instâncias, né? Primeira, segunda e terceira instância. Então, antes de eu ser julgado numa terceira instância, que é a última instância, né? Eu tenho esses meus direitos garantidos. Por exemplo, qualquer coisa que seja feito que não seja norma, que não seja regra ou que não seja lei, por exemplo, está sendo descumprido a questão do Estado de Direito, né? Que tem a obrigação de garantir esse direito a mim. Ainda dentro da estrutura e credo, ele menciona: a democracia dá oportunidade para que seja revelada a comunidade de Deus com a finalidade de promover a justiça divina, né? Esse ponto eu achei interessante, porque vai ser reforçado no texto à frente, porque todo candidato, né, principalmente o cristão, né, ele tem a democracia dá oportunidade para que esse representante, né, porque no caso hoje nós temos uma política representativa no Brasil, então dá uma oportunidade para que esse político, esse representante possa trabalhar de forma moral e ética, né? Então por isso que ele coloca ali que a democracia dá oportunidade para que seja revelada a comunidade de Deus, quer dizer, os projetos de Deus podem ser revelados. Nós temos uma bancada política chamada bancada evangélica, né? Então a gente pode analisar até que ponto nessa bancada evangélica está representando de forma digna o nome de Deus, até que ponto ela está respeitando, né, na sua votação, os direitos democráticos, né, de nós como cidadão, né? Alguns pensadores e suas definições sobre democracia. Então, ele cita, aí eu separei, né, o pensamento de Lasch, Lesch ou Lasch, eu não sei a pronúncia correta. Então, democracia como sistema jurídico. Então, ele define a democracia como um sistema jurídico que possibilita as pessoas a conviverem com suas diferenças, né? Aqui é um ponto interessante que é discutido também muito no texto, né? Ou seja, que é chamada a democratização. Quando, por exemplo, uma parte do que é chamado, por exemplo, a democracia de Rousseau. Vou tentar citar um exemplo para ser mais. Rousseau falava que a forma representativa não é legal, porque o representante ele vai acabar querendo ou não trabalhando mais mais especificamente com sua ideia, mais de uma forma individual do que representando, né, a totalidade do povo. Então ele acreditava que o voto perfeito é o voto onde o povo tem direito ao voto.
né? No caso, o povo, e aí, claro, ele retorna à democracia ateniense, né? A forma de democracia como era, onde se reuniam as pessoas, né? E ali decidiam de forma democrática os problemas. Então, Rousseau acredita que a única forma política perfeita, né, de decisão que favoreça e seja de interesse da grande maioria seria o povo, né, fazendo parte dessa votação, ou seja, o povo criando as leis, né, e o povo fazendo parte, né, ou seja, estando submisso às próprias leis, né. No caso, ele criaria essas leis que pudessem favorecer, claro que ele não criaria uma lei que viesse a prejudicá-lo. Ele ainda continua dizendo que a democracia não é um fim em si mesmo, né? E ainda seguindo o mesmo raciocínio, Hellstein, né, concorda, afirmando que a democracia é avessa ao utopismo e ao absolutismo. Né? É o caso, né? Mano, O primeiro. Oi. só não esquece de virar a lâmina da projeção, se já passou para outro autor. Tá. Eu acho que eu esqueci. É verdade. É Einstein aqui. A democracia, às vezes, ao utopismo. É verdade. Beleza. Bom. Acabei me empolgando e esquecendo de virar aqui. Vou tentar lembrar agora, né? Sempre. Então, continuando ali, a democracia não é um fim em si mesmo, então ela não vem como uma espécie de salvação, né? Ela não tem uma finalidade, né? Mas a democracia em si, ela tem que respeitar a pluralidade e a divergência de opinião, né? A partir do momento que ela se torna absolutista, exemplo, citado anteriormente, que é o pensamento de Rousseau, né? Que ele via uma espécie de totalidade, onde todos, né, e no caso, se nós formos fazer uma análise, até que ponto está sendo respeitado a questão individual, né? Ou seja, o meu pensamento, ou pelo menos o pensamento de uma grande parte da população, né? No caso, a democracia não pode ser vista como utopismo, né? Ou como a finalidade de resolver todos os problemas, né? Porque isso não vai ocorrer, e a gente vai ver até o final do texto que ela não tem essa finalidade, né? E daí ele cita, no caso ali, Crick, que é um dos os primeiros sinais ali mencionando os primeiros sinais de democratismo, né? Então ele afirma: se por democracia entendemos a soberania popular em um sentido monolítico, ela é ela mesma que põe em risco a percepção essencial de que todas as sociedades avançadas que conhecemos são intrinsecamente pluralistas e diversas, né? São diferentes, no caso. Então é o que eu vinha citado antes, né? O grande problema que o autor vai trabalhar, e ele dá ênfase a isso, é quando, por exemplo, que é no caso que ele menciona a questão do democratismo, quando a democracia deixa de ser o seu papel fundamental, que é o de tentar, né, de uma forma ou de outra, né, fazer com que todos tenham acesso, né, trabalhando contra a questão absolutista ou a questão do reinado, que muitas vezes não, a gente não pode ver a democracia, no caso, a democracia em si tem essa finalidade, né? O problema é que quando a democracia, né, que é o que ele cita aqui, não respeita a questão pluralista, né? Ou seja, as divergências de ideias. Dando continuidade,
Ele trabalha um segundo tópico aqui, que é do liberalismo à democracia, né? E o liberalismo primitivo teve importante papel para o que conhecemos hoje por democracia, né? E daí ele começa trabalhando justamente com três pensadores que foi trabalhar, eu não me engano, foi no primeiro capítulo, foram os três autores que foram trabalhados, né? São os três chamados três contratualistas, né? Que é Hobbes, Locke e Rousseau. Então, sobre Hobbes, né? A menção é a seguinte: apesar de não se enquadrar como democrata, né? No caso Hobbes, menciona um ponto importante da democracia, a liberdade. Segundo ele, o homem prefere a liberdade ao cativeiro. Então, tanto Hobbes quanto Locke ou Rousseau, eles trabalham como princípio do homem, o princípio natural, ou seja, o homem nasce livre, né? Esse é uma das principais coisas, é a liberdade, né? Então, a liberdade é essencial ao ser humano, e é um dos princípios naturais do ser humano, é o direito à liberdade. Locke vai no mesmo sentido, né? Ao argumentar que a liberdade natural do homem consiste em ser livre de qualquer poder superior na Terra. Então, novamente enfatizando a questão da liberdade. Eu disse, então, antes de qualquer poder, antes de qualquer contrato, antes de qualquer coisa, é princípio natural de todo o ser humano, né, a questão da liberdade. Rousseau escreve: visto que nenhum homem tem autoridade sobre o seu semelhante e que a força não gera direito, temos de concluir que a base de toda autoridade legitima, a autoridade legítima entre os homens é uma questão de convenção. Rousseau é um autor muito interessante, dos três contratualistas ali, o que eu mais gostei, porque algumas coisas do pensamento dele até eu achei na frente, depois eu até volto a mencionar, mais na parte final do trabalho do autor, menciona algumas coisas que para mim tem muita ligação, né, com Rousseau, diferentemente de Locke e Hobbes, que viam a passagem do estado natural do homem ao estado de direito, né? Ou seja, a partir desse momento é constituído o chamado Estado. Para Rousseau, a constituição do Estado ainda passa por uma terceira fase, né? É uma terceira fase para que possa ser constituído esse Estado, né? Então, no caso, porque Rousseau, Locke e Hobbes, eles pensam mais na questão jurídica. Rousseau pensa na questão econômica também. Então, ele percebeu que a Constituição do Estado, ali em Hobbes e Locke, tudo bem, mas quando chega na questão de representatividade, essa representatividade não trabalha propriamente dito ao interesse geral, né? Por exemplo, ele cita um monte de exemplos que eu poderia citar aqui, mas vai acaba indo, acaba demorando muito tempo, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, o liberalismo prevê o usufruto da perfeita liberdade sem qualquer empecilho externo. A liberdade é a questão originária da humanidade, embora a própria possibilidade de ela continuar existindo exija arranjos de cooperação que limitam essa liberdade. Na expressão bem conhecida de Rousseau, o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se agrilhoado, né? É o que, no caso, Hobbes e todos os três autores contratualistas citam, né? Na questão do direito natural, né? Ou seja, o homem um das principais direitos do homem é a questão da liberdade. Então, todo homem nasce livre. Mas o problema é o seguinte, que na relação com o outro,
essa liberdade que eu tenho, ela sofre restrições, né? Por exemplo, eu não tenho direito de invadir a propriedade. Eu tenho liberdade, mas não tenho direito de invadir a propriedade alheia, né? Então, no caso, essas questões, muitas vezes jurídicas e morais, impedem o homem de ter essa total liberdade. É o que ele cita ali: o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se agrilhoado, quer dizer, encontra-se preso. Então, Rousseau e Marx ambos concordam que o problema é o Estado que incorpora o interesse exclusivo da classe dominante. E aqui ele trabalha, né, a questão de Marx e Rousseau, e eu quero citar Tocqueville. Tocqueville é um importante pensador político do século XVIII ou XIX, se não me falha a memória agora. Ele foi importante, um pensador importante na questão da redemocratização, né? Porque ao século XVII, XVIII, XIX, aparecem vários autores que vão fazer menção à democracia grega. No século XX, ele começa, essa questão de democratização, ela começa a acentuar-se fortemente, devido à modernidade, a questão dos movimentos sociais, que, né, existiam vários movimentos sociais, e Tocqueville é muito utilizado, porque o que acontece? A democracia, ela realmente se fortifica após a Segunda Guerra Mundial, e Tocqueville menciona que, no caso Tocqueville não, os historiadores modernos, né, a grande maioria menciona, tanto é que o próprio autor do texto que a gente está estudando menciona também a importância de Tocqueville. Por quê? Porque ele traz essa questão dos movimentos sociais, e depois do período Segunda Guerra Mundial, o movimento de direitos humanos teve assim uma forte ascendência, né, após o período Segunda Guerra Mundial, né? Então isso fortaleceu muito a questão do surgimento da democracia, né? Outro ponto importante também era a expansão do comunismo soviético também. Foi um fator muito importante para a questão da redemocratização, né? Então, Tocqueville, ele trabalha o seguinte, ó, no segundo período do século XX, como a gente acabou de comentar, né, a Tocqueville teve importância, né, porque ele foi reestudado e é até hoje por muitos historiadores, né, ele é um pensador político muito importante até os nossos dias aí. Para ele, ambos os pensadores suprimem, no caso, pensadores Marx e Rousseau, citado aqui, né, suprimem a questão do indivíduo. Se no período aristocrático a questão individual era muito valorizada, no período moderno essa visão foi suprimida nos valores sociais, das lutas de classes. Acham que o indivíduo é determinado por uma força maior, a sociedade, a economia, a indústria. Ele fala que esse tipo de pensamento deixa implícito que o ser humano não pode mudar a sua história. É um pensamento determinista, fatalista. Então, Tocqueville era um crítico ferrenho do marxismo, né? Do marxismo, e no caso, ele cita Rousseau aqui também, mas Tocqueville era um crítico ferrenho do marxismo, por quê? Porque o marxismo via na solução, né, via o Estado como, vou usar uma expressão, Estado como demoníaco, né, que oprimia, né, o povo, e o capitalismo como o mal maior, né? Aqui eu não estou fazendo defesa de nenhuma ideologia política, mas só para citar as ideias do autor. E então ele via que Marx era determinista, né? Ou seja, aqui citado Marx e coisa, mas ele faz crítica a outros autores também, que eram deterministas e fatalistas, né? Quer dizer, o problema, a Tocqueville cita, se existia um problema na aristocracia, né? Na questão
individualista, né, coisa, mas pelo menos era valorizada a questão do indivíduo, né? Havia muito. Hoje, na modernidade, tudo está diluído dentro da sociedade, então, quer dizer, o macro dilui o micro, ou seja, as questões sociais, econômicas, elas são tidas mais importantes do que as questões individuais, né? Então, é o que ele cita aqui, ou seja, a sociedade, a economia e a indústria, né, tem mais importância, né, que o pensamento individual, né? Então, por isso que ele coloca que o pensamento de Marx, por exemplo, ele é determinista e fatalista, porque ele dilui um todo, né, em uma concepção, em uma visão, em uma visão de a ótica, ou seja, o que ele está vendo do contexto em que ele está vivendo, né? Mas a realidade ela é muito mais ampla do que a parte, né? No caso. Aí entramos no outro tópico, assentações majoritárias e totalitária. Então, os problemas existentes nos modelos políticos estão tratados até agora. Então, o liberalismo, a individualidade se transforma em individualismo. Esse é interessante que ele coloca, né? Deus, a concepção divina de homem é da individualidade, né? O respeito a cada indivíduo, ou seja, Deus conhece conhece, né, todo ser criado no seu quesito pessoal, né? E, por exemplo, a questão do liberalismo trabalha o individualismo, ou seja, a questão dos direitos individuais que eu tenho. Então, essa modificação, né, da individualidade, o respeito à pessoa individual, né, e o individualismo, né, a questão do que eu quero, do que eu almejo, do que eu... O conservadorismo, né, a tradição vista como soberana, né? Então, o momento atual nosso, eu acho que é propício para isso, né? Então, há muito em voga, não que isso não esteja importância, mas isso é praticamente divinizado, né? Quer dizer, uma questão da família, a questão do, né? Enfim, o nacionalismo, a nação como divindade, né? Então, hoje nós temos aí, ele sempre diz, quer dizer, Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, não me lembro. Quer dizer, essa questão da divinização do Estado e aí ele continua, os problemas existentes na nação e de povo como autoridade. A soberania popular passa a colocar em risco não somente os direitos individuais defendidos pelos liberais, esse tipo de pensamento que coloca parte em detrimento de uma pluralidade, de uma divergência de pensamento, é difícil de ser contida dentro dos limites normativos. Ainda dentro dessa limitação, né, eu só queria comentar essa primeira parte, né? Então, é o que a gente vem conversando, e como eu mencionei, o autor trabalha praticamente o texto todo, né? Vamos colocar a questão de Rousseau, né? Em que ele acha que o povo é que deve de escolher as suas leis, aí o autor até coloca, mas que tipo de povo, né? Que tipo de povo que ele coloca, né? Que é a questão da democracia ateniense. Quem tinha direito a voto, né? Quem é que votava? Quem é que decidia? Será que esse sistema que foi considerado democrático no período grego, né, é realmente democrático dentro do que realmente deve cumprir a democracia, né? Então,
essa questão também, o Rousseau, de que o povo deve decidir, mas que tipo de povo? Né? O povo na sua totalidade, ou a parte do povo, ou quem tinha influência sobre o povo, né? Que tipo de povo pode ser citado nessas questões, né? Outras concepções de democracia e o reconhecimento da pluralidade de conflitos, né? Aqui ele cita algumas coisas interessantes, principalmente para nós na atualidade. A grande maioria crê que o sistema federalista, né, onde os vários estados compõem uma nação, utilizado pelos Estados Unidos e Brasil, por exemplo, são ótimos para, pelo menos, reduzir o problema apresentado no democratismo, pois respeita a noção de diversidade e pluralidade. Então, ele coloca a questão do federalismo, né, que é a política, né, implícita no Brasil e na nossa Constituição. Então, o que seria o federalismo? Né? A nação ela é constituída por vários estados, e eles são indissociáveis. Né? Não há... Quando colocou essa questão, eu lembrei, há uns 5 anos atrás, não me lembro, havia um movimento, né, na região sul para separação, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, e eu me lembro que na época eu já mencionava isso, né, mas é muito de como é que eles queriam que isso fosse decidido de forma democrática, ou seja, não, nós temos que ter os nossos direitos respeitados, nós é que mandamos grande parte, nós é que sustentamos. Então, eu não me recordo agora, mas eram vários argumentos que eles colocavam em que eles tinham direito, aí citavam exemplos de países que se tornaram autossuficientes, eu lembro que era... Mas o Brasil tem na sua Constituição que ele é um país federalista, né? Ou seja, indissociável, indissolúvel, e isso só poderia acontecer através de um conflito armado, né? De outra forma, não se poderia acontecer isso. Então, aqui está as tentações majoritárias, ainda dentro desse mesmo tema, né? A questão do federalismo, que eu coloquei, o bicameralismo, né? Ou seja, nós temos na nossa Constituição, né? Uma política em que nós temos a Câmara Federal e o Senado, né? Isso, na questão democrática, é muito importante, né? A representação proporcional, o pluripartidarismo também, um número, se bem que no Brasil isso até certo ponto é problemático, porque existe, aí no caso, por interesse, existem muitos partidos demais, né? E aí entra a questão ética, moral, até por causa da questão ali das receitas que tem que ser passado, enfim, Aí, governos de coalizão, isso é muito importante também na questão, porque até nós tivemos exemplos aí de que, por exemplo, um presidente ele não consegue governar se ele não tiver a maioria dos partidos, né? Ou seja, a partir do momento que ele não tem uma Câmara Federal ou um Senado, né, em que ele tenha a maioria, então o sistema de coalizão, quer dizer, o sistema de partidos, de democraticamente tentar, né, interagir ali, é muito importante para a questão da democratização do país. Um outro ponto, a narrativa democratizante, a história se complica. Então, o autor sempre coloca esses modelos aqui, então, ele coloca aqui, população primitiva, no caso, citando ali a época, vamos colocar, do estado de natureza, que ele cita Hobbes e coisas, quer dizer, o princípio, a origem da humanidade, mais ou menos. Governo de elite, né, que seriam os governos aristocráticos, expansão do sufrágio
isso já mais na época moderna, né, com o começo ali da democratização, a democracia e a forma de governo, forma de vida democrática. Aqui é outro problema, né, que o autor cita, que é o problema, o problema da democracia em todas, né, as instituições. Ou seja, a democracia de uma forma totalitária, poderíamos colocar ali, né? Ele até cita alguns exemplos, assim, por exemplo, ele fala da questão da família, né? Quer dizer, democracia total na família, democracia total nas escolas. E aí, quando ele falou das escolas ali, que ele cita, eu lembrei de um exemplo que o rapaz citou, um dos vídeos que eu assisti, a questão, por exemplo, a questão da democracia na escola. Os alunos podem dizer assim, ó, não, professor, uma questão democrática, eu tenho direito a fazer uma prova com consulta, né? E, e, e daí onde fica a questão do professor, né? Quer dizer, é o que a gente discutiu antes, eu tenho uma liberdade, mas a liberdade, ela tem certos limites, né? Eu tenho o direito, como numa questão democrática, de estar na maioria dentro da sala de aula, eu exigir que a prova seja com consulta, mas o professor também tem, por uma questão moral, uma questão ética, né, na questão da preocupação, talvez, com o aprendizado do aluno, enfim, são questões que podem ser discutidas, mas é esse o problema da democratização em todas as instituições, né? Então, ele coloca ali, esse modelo é visto como uma panaceia, ou seja, cura para todos os males, né? Até tem um autor que ele cita aqui, ó, esse tipo de pensamento pode colocar a democracia como salvador da pátria, esperando demais de uma instituição que não pode fazer milagres, né? Então, isso é problemático. Quando a gente coloca, que foi citado antes também, né? A democracia como forma de resolução em si mesma, ou de uma forma utópica, né? Como resolução de todos os problemas, ou democracia de forma absoluta, e em todas essas questões ela é problemática, né? Então, a democracia é importante, mas não quando aplicada a todo o governo, né? Então, a democracia ela tem áreas que ela pode ser aplicada para que ela possa ter êxito, né? Então, dos exemplos, o que fica para nós é o que a democracia não pode ser panaceia, ou seja, resolver todos os problemas. Ou seja, modelo salvífico, aplicado em todas as áreas, mas é um modelo político que tem que respeitar toda e qualquer instituição, ou corpo político que compõe o chamado, né? Meu Deus, não estou com o chamado Jesus, não estou conseguindo ler. O chamado Estado, né? Seria esse, o chamado Estado. Aí outro tópico, recapitulação do credo e da estrutura. Democracia direta versus democracia representativa. Então, ele coloca uma coisa interessante, que ele trabalha a questão da estrutura e a questão de credo, então, eles são interdependentes. A questão de estrutura é como a democracia ela é formada, né, e todo o seu corpo, né, tudo como é. E o credo é o momento em que a democracia ela se torna democratismo, ou seja, ela já não mais atinge essa função. Então, ele coloca que democracia e credo são interdependentes, né, que de uma forma ou de outra, o indivíduo, o ser humano, ele acaba vendo aquilo como algo que vai solucionar os seus problemas, né? E esse é o grande problema da humanidade. Então, democracia direta, os cidadãos são representantes de si mesmo, que a gente já discutiu até o momento, né? Podemos colocar a democracia ateniense, né? Ou a do contrato social, que queria Rousseau, onde o povo
né, ou pelo menos uma grande maioria fosse representante, né, pudesse fazer leis para benefício de si mesmo. A democracia representativa, né, a escolha dos representantes, que é o que nós temos como sistema em nossa política aqui no Brasil, ou seja, é uma república representativa, nós escolhemos os políticos, os nossos representantes. Os problemas encontrá-los no modelo de democracia direta. Enfim, é o que a gente acabou vendo até agora, né? Então, esse modelo de democracia direta, ele acaba tendo problema porque ele vê numa parcela, numa parte, né, a solução dos problemas. E ele torna, ele vê esse sistema, ou esse modelo, como salvador, né, ou como salvífica, que a gente acabou de citar. Então, o modelo de democracia direta, ele tem seus problemas por causa disso. Aí ele fala da ciberdemocracia, né, ou seja, o uso dos meios de comunicação para se trabalhar a questão da democracia, ou seja, através dos meios de comunicação, através da internet, a população teria direito a voto. Mas como um problema, ele coloca isso, que isso exigiria das pessoas um maior comprometimento, né, com questões políticas, né, não que isso não é importante, mas se ultrapassaria os limites, né, ou seja, nem todos têm esse tempo para se dedicar a estudar política, para entender, para poder. Então, esse seria um dos problemas, né? Então, o ser humano, ele tem. Então, por isso a importância que ele coloca abaixo, a representatividade como modelo a ser seguido. Então, que é o modelo, ele acha o melhor modelo, a representatividade. O indivíduo, né? Nós escolhemos alguém na época de eleição para que represente, né, os nossos desejos e os nossos anseios, já que nós não podemos dedicar totalmente o nosso tempo a isso, né? Aí, quase finalizando, um outro tópico, representação a seguir ou liderar. Aí ele coloca as 3 concepções básicas da representação, ou seja, do modelo representativo. A teoria da agência ou da delegação, o tutor do interesse público e o portador de princípio. Então, na teoria da agência ou da delegação, segundo a qual o representante age seguindo diretrizes dadas por seus representados, ou seja, ele representa as questões de impostos, gastos do governo, serviços sociais, política externa e até mesmo guerra e paz. O representante é obrigado a refletir esses interesses no seu voto. É a questão que a gente discutiu agora. Por exemplo, no Brasil, nós temos um modelo representativo. Eu vou lá, voto, agora teremos eleições para presidente, governador, deputado estadual, federal. Eu vou lá e elejo as pessoas que vão me representar. E essas pessoas, elas têm por obrigação, né, ir lá e brigar, né, pelos anseios da população. Aí tem um autor aqui, Paul Louis Courrier, que ele chama essa noção de representação de teoria do motorista de ônibus, né? Então, uma crítica à forma representativa, né? No sentido que essa teoria diz que ele reduz o papel do governo a de um líder de autoridade. Ele não é um líder, mas um seguidor. Tem essas questões, né? Ele coloca numa outra coisa que
esse representante ele se torna um motorista de ônibus, ou seja, ele tem um trajeto específico, né? Ele vai seguir aquele modelo. E daí que o autor coloca, ele é um seguidor, por exemplo, assim, se um eleitor chega para ele e diz assim, ó, qual a sua opinião sobre o aborto? Ele pode não ter uma opinião definida e mesmo por questões políticas, ele não quer se manifestar, ele não quer manifestar a sua opinião. Então ele diz assim, não, eu vou aos meus... eu vou ao povo, às pessoas que decidem qual é a decisão dele. E a decisão que for dita pela maioria, eu vou seguir. O problema é que ele acaba sendo o que ele chama de motorista de ônibus, né? Tem uma direção já exata, ou como o Paul Louis Courrier menciona, ele é apenas um seguidor, né? Um seguidor, ele não tem uma opinião própria, né? Ou seja, que seria já seguindo aqui a do tutor de interesse público, né? Então, quando o representante percebe o problema existente e passa a agir de forma consciente sobre sua responsabilidade perante o povo, a qual o representa, temos o que podemos chamar de tutor, né? Ou seja, é o político que ele vê a importância dele como representante. Então, ele não está apenas para seguir, mas ele não está para representar, de repente, o interesse de pessoas específicas ou de um grupo específico, mas ele está ali para legislar e ser responsável, e aí o que Rousseau chama de uma questão geral, né? Só que essa geral, o Rousseau coloca não geral uma totalidade, mas uma geral do que é certo. Então, ele está ali para seguir não algo específico ou a decisão mas ele está ali para decidir o que é certo. Por exemplo, na questão a questão da pena de morte, né? Algumas, talvez a grande maioria, uma parte vai dizer que é adepto à pena de morte, outra parte vai dizer que não é adepto. Ele, como uma pessoa que é o chamado, o Rousseau coloca como legislador ou iluminado, a pessoa responsável, que ela vai ser sábia no momento certo para decidir essas questões. Então, no caso, o representante, ele não apenas tem que representar os anseios, mas ele tem que ser sábio, né? O iluminado para decidir nos momentos ali qual é o correto, né? Qual é a opinião geral, né? A opinião geral não seria a opinião mais... A geral no sentido de bom senso, né? A geral no sentido que envolve questões morais, éticas, né? Então, esse seria o trabalho do tutor, que já está acima da agência ou a delegação, né? O tutor com mais responsabilidade. Aí ele coloca que o problema do tutor está justamente em acabar não respeitando a opinião do eleitor, né? A tutela levada demais a sério produz um elitismo, pois o representante passa a considerar seus eleitores insuficientemente maduros. Pode cair nisso também, né? A pessoa achar que ela é iluminada o máximo que ela pode decidir somente por si, de repente, não um terceiro, ele colocaria o portador de princípio. Esse deve de prestar conta aos seus eleitores, consciente de seu papel de representante, mas não submisso a interesses específicos, né? Um exemplo, a gente pode colocar o que a gente citava numa questão mais moral e ética, né? A função ali que eu citei antes, a função dos evangélicos, né, como parlamentares, né, até que ponto eles estão sendo esse portador de princípios, né, ou seja, exemplos, modelos, né, isso colocando diante de uma questão
divina, né? Ou seja, nós como representantes, e o que o texto trabalha, nós como representantes de um Deus criador, né? Enfim, acabou. E aí, quanto às considerações, porque ele fala ali, é uma espécie de consideração final ali, Daniel, como é que eu posso voltar aqui agora que eu queria voltar à tela geral? Tens que parar Ah, de compartilhamento. tá. Deixa eu só aqui cancelar. Ah, essa tecnologia. Parar compartilhamento. Ok. Beleza. Então, dando continuidade, o autor trabalha ali, né, vamos colocar como considerações finais, ele entra dentro do pensamento que, né, eu já mencionei várias vezes, ou seja, não existe um modelo político ou algo que pode ser colocado como perfeito, né? Ou seja, então ele trabalha a questão da democracia como, como algo na atualidade, né? Hoje como uma das melhores que pode ter acontecido dentro da política, né? Mas a democracia, ela não pode, né, ser colocada como que foi mencionado antes, como uma espécie de salvação, né? Ou seja, justamente por nós vivermos numa sociedade pluralista, né, onde há diversidade de pensamentos, e muitas vezes aquilo que eu até teria um direito, muitas vezes eu tenho que limitar, por quê? Porque há uma limitação em relação ao outro, né? E nesse sentido, a democracia é importante, quando ela não é colocada de forma absoluta, né? É o que eu sempre cito na questão de um pensador político atual, né? O Reinaldo Azevedo, sempre citou, quando ele falou essa frase, dos males, o menor, né? Então, dos males, o menor. Seria isso, Daniel. Tá certo, mano. Obrigado. A gente pode ainda ter um tempinho. Estamos com 1 hora de live. Pode ter um tempinho de algum diálogo aí. Reforçando o último parágrafo dele, ele fala assim, né? Que temos bons motivos para apreciar a democracia constitucional. Mas logo abaixo ele diz: mas devemos evitar a suposição de que democracia é sinônimo de governo justo, né? Uhum. E quase como última frase ele diz: fugindo da tentação de deificar um sistema político, ou seja, Uhum. tornar a democracia como Deus, inclusive como você bem colocou, aplicar a toda e qualquer circunstância, a família, a escola, Uhum. o que pode se tornar Uhum. é, insustentável, né? É, eu fiquei aqui pensando em algumas questões, né, que a gente pode rapidamente só conversar. Por exemplo, pensar no Brasil de hoje, se de fato, que tipo de democracia que a gente realmente vive, e se a nossa democracia atual já não acabou caindo em algumas das suas armadilhas, né? Que você também colocou. Por exemplo, em que medida que realmente, quando a gente elege alguém, essa pessoa depois vai representar os nossos interesses. E daí também a questão quais interesses, né? Porque a gente tem bancada evangélica, tem bancada ruralista, tem bancada ligada aos interesses do capital. E esses interesses não são ilegítimos, eles são legítimos também, né? É, como
conciliar todos esses interesses que na verdade são legítimos, porque o povo, a nação é constituída tanto do trabalho, dos trabalhadores, como do capital, do empresariado, como do sistema Uhum. financeiro e assim por diante, né? Mas a, a pirâmide social mostra que a maioria do povo, né, ainda está na base, ou seja, há uma minoria no topo e uma grande maioria na base, tomando aí como a população mais pobre a classe trabalhadora, né? E aqui sem fazer nenhuma referência a partido de trabalhadores ou a qualquer tipo de coisa, tô apenas dizendo que a pirâmide social é essa, né? A grande massa das pessoas é constituída por trabalhadores e não por patrões. E aí a gente precisa se perguntar que classes estão sendo realmente atendidas, né? Eu, depois tu pode dizer a tua opinião, penso que a gente tem um sistema que de alguma forma luta pelo poder e tem um sistema que tem interesses distintos, com partidos distintos, que defendem causas distintas, e que sim, esses diversos interesses encontram nas câmaras a sua representação. Agora, no corpo da lei, né, eu vejo que nem sempre a grande massa de trabalhadores é atendida em tudo o que necessita. Essa é a minha opinião. Há muitas conquistas nas áreas sociais, o SUS a pandemia mostrou que é um sistema importante, a educação pública cumpre o seu papel, mesmo que tenha os seus problemas, mas, por exemplo, na dedicação de orçamento, né? Quanto eu vejo aqui em Rio do Sul, um exemplo disso que eu estou querendo dizer, o nosso novo fórum que foi construído aqui na cidade de Rio do Sul, realmente é uma edificação arquitetônica muito bonita, com um design e tal, assim, coisa de primeira. Mas quando eu olho para muitas escolas públicas, eu não vejo o mesmo cuidado arquitetônico, por exemplo, né? A gente vai em muitos lugares que são muito carentes ainda de muitas coisas. Então, por exemplo, você teria uma classe, que é a classe de juristas, sendo privilegiada em seus interesses, em detrimento, por exemplo, da classe de professores. E sendo que os professores são tão necessários e tão importantes, ou mais até para que nós necessitássemos menos da classe de juristas, né? Então, em minha opinião, apesar de haver muitas conquistas na área da representatividade no Brasil, ainda não há o pleno atendimento e nem a classe empresarial, que, por exemplo, muitas indústrias estão sofrendo justamente porque os governos também não tiveram a sabedoria de investir também nessa questão industrial, né? Agora, se eu vejo o sistema financeiro e os seus lucros exorbitantes, eu vejo que essa classe, por exemplo, tem um privilégio. Então, no geral, há o atendimento, mas não na mesma intensidade, na mesma medida. Algumas classes ainda são privilegiadas no Brasil. Essa é a impressão geral que eu tenho, tanto que o Brasil ainda é tido como um país extremamente desigual, né? Uhum. Mano, quer comentar? Eu vejo o seguinte, cara, que, como a gente discutiu durante todo o texto, e o autor trabalha isso, governo perfeito nunca vai existir, né? Mas realmente, concordo contigo, cara, os problemas são sérios. Nós temos políticas totalmente voltadas, né? Principalmente hoje, né? Voltadas para uma elite ou para uma área, como tu coloca, né? Não que a
o empresário ou, né, também não tenha direito de ser visto, né? Mas a gente vê uma atualidade onde uma política é muito mais voltada para a grande elite do que para o povo pobre, né? O assalariado. Então, o fosso existente entre ricos e pobres, ultimamente, ele tem aumentado bastante, né? Tem aumentado bastante, porque o poder aquisitivo da grande elite, né, cara, praticamente não se mudou, já o da classe pobre, né? Então, olhando isso pelo lado, pela questão democrática, que é o que a gente está existindo, né? Não existe um respeito, né, à democracia ou aos direitos iguais, né, mencionados, né, na Constituição e que tem que ser garantido pelo Estado, né, pelo Estado de Direito, primeiramente, mas que a democracia, né, revela de que eu tenho direito, né, no caso, a democracia deixa aparente essa questão de que eu tenho direito, né, por exemplo, a Constituição garante que todo cidadão tem direito à maioria, né, então, se vendo sobre isso, numa questão democrática, porque nem rico, nem pobre, nem essa coisa, tem que ver no sentido de que uma classe ela tem que ser mais favorecida. Isso mencionando questões políticas, não financeiras, né? Porque, claro, que financeiramente, quem tem poder aquisitivo maior, é claro que tem condições de ter uma vida melhor. Mas vamos falar em questões básicas, né? Todo cidadão tem direito a ter, no mínimo, 3 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço e janta, né? E, no entanto, hoje, né, as estatísticas mostram de que uma grande parte da população não tem direito, às vezes, a uma refeição por dia, quanto mais 3, né? Então, isso são questões que passam pela representatividade e que colocam a questão de democracia, né? O que os políticos, os nossos representantes estão fazendo, né? Quem eles estão representando, né? Que modelo de representatividade, como a gente viu ali, né? No último tópico ali, a questão dos modelos de representatividade, que modelos eles estão seguindo, né? A do motorista, que bem no fim acaba submisso às questões, a, a daquele representante que já pensa de uma forma diferente, né? Que vê as questões populares, procura trabalhar num consenso de direito geral, né? Ou seja, que eu coloquei anteriormente ali até, ou, né? Enfim, que tipo de representatividade nós estamos tendo hoje, né? Então, como tu colocaste, existem várias bancadas, tem a bancada ruralista. Para quem essa bancada está trabalhando? Claro que, pelo nome, ela está representando uma área específica, mas como político, como representante da nação, né, democrático, falando numa questão democrática, ela não pode representar uma área somente, né? Assim como a bancada evangélica também, bancada evangélica, né? Mas qual é o papel dele como político? É só representar os evangélicos, né? Então, que tipo de papel ele está tendo dentro da política e como um representante do povo e ainda inserido dentro de uma visão política democrática? Então, a gente tem que fazer essas análises, né? É, uma última questão para a gente ficar mais ou menos no tempo. E aí essa eu não vou responder, mas eu vou deixar você primeiro fazer a sua seus comentários. É assim. E quanto às minorias, né? Porque uma das coisas que o autor coloca é que quando se considera o povo, se considera a maioria, né? O título de um dos subtópicos, né? Um dos subtópicos foi
deixa eu estou voltando aqui nas páginas. Foi justamente aqui a tentação majoritária e totalitária. Quer dizer, além da democracia poder se tornar totalitária, né? Também, inclusive, pode se tornar totalitária por olhar apenas a questão majoritária. Aí eu fico me perguntando o que fazer com as minorias. Supondo que eu tenha 100 pessoas que têm que decidir sobre pensar aqui numa questão, o destino de uma determinada verba. Aí 80% acho que tem que construir algo na área de esporte, mas 20% acham que tem que construir algo para uma casa de show, para arte, por exemplo. Aí a maioria ganha, se constrói um ginásio. A minoria fica sem atenção à sua demanda. E quando isso começa a se repetir, sempre, né, uma determinada maioria vai sempre na mesma direção, significaria que essa minoria nunca teria o seu desejo de ter um edifício para as artes, ter esse desejo recebido, né, e satisfeito através do governo. Aí a pergunta, o que nós fazemos com as minorias? É uma questão séria, cara, mas aí eu vou tentar voltar a Rousseau, né, cara, na questão de contexto, que ele fala sobre geral, né? Que seria agora me fugiu a palavra, mas seria numa questão moral, ética, né? O que é mais? Eu acho que tentaria se decidir não por exemplo, da maioria, né? Mas aquilo que seja de consenso, né? Importante para, por exemplo, importante para a população. O que é mais importante para a população? Ou seja, de uso de um grande número de pessoas, né? Tu colocou ali o que era mesmo, só para lembrar, Daniel? Espera aí que aqui só... Eu vou dar uma pausa porque deu um problema na rede, já só um pouquinho. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha? Não, só retornando ali. Mas qual é os dois pontos em discussão ali que tu colocou? Seria numa biblioteca? O que... Não, a minha questão, né, já comentando aqui, é que, por exemplo, quando a gente pensa em maioria e minoria, deve-se ter um certo cuidado para Aham. que a minoria também seja eventualmente atendida, né? Isso. Esse é Porque um dos problemas. É que o autor trabalha praticamente o texto todo, que é a questão da discussão Rousseau e o contrato social, né? Quer dizer, a questão, o que é povo, o que é minoria, o que é maioria, né? Tudo isso tem que ser entendido. São as dificuldades da questão de democracia, né? Até que ponto tem que ser respeitado. Por isso a importância que ele coloca na questão federalista, né? De como como funciona o sistema federalista, que a forma proporcional, a forma de a pluralidade de partidos, que vai ser uma forma perfeita? Não vai, mas vai ser uma forma de tentar amenizar esse problema. Claro, agora, se isso ocorre, se isso é respeitado, também é outra discussão, mas seria uma das soluções. é complexa, né? Porque, por exemplo, no horário eleitoral, os partidos maiores têm mais tempo, né? Tem mais tempo. Mas a grande questão, né, se você desse, como que os partidos menores vão ganhar realmente algum destaque se eles não tiverem ao mesmo tempo, né? A eterna dificuldade de pensar também a questão democrática, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, mano. A gente conseguiu aí dar conta desse capítulo.
Eu Uhum. vou finalizar aqui a gravação, mas eu quero que você permaneça aqui na live mais um instantinho, tá? Tá. Um forte Pode abraço a finalizar. todos e os que eventualmente assistirem essa live aí, Deus os abençoe.